Haha, sou eu aqui de novo, hein? Professor Marques contigo e provavelmente você já sabe o que eu vou falar para você, né? Inscreva-se aí no canal, exatamente. Se inscreve aí, deixa o seu joinha que isso ajuda demais o nosso canal, tá bom? Eu vou te dando aí as aulas, te ensinando essa química para te ajudar e você me ajuda dando like, se inscrevendo e compartilhando com os amigos. Combinado? Sem te enrolar mais, bora para a aula. Na aula de hoje ainda damos continuidade ao estudo das soluções, falando hoje sobre a mistura de soluções de mesmo soluto, ok? Por exemplo, você tem lá um recipiente de água com sal, um outro recipiente de água com sal, junta os dois num único recipiente. Como determinar essa concentração final? Joia? Então olha só, seria essa a ideia. Como que a gente vai deduzir a equação? Digamos que eu tenho aqui 20 gramas de açúcar e adiciono ali uma certa quantidade de água, no caso 100 ml. Eu teria a formação de uma solução. Uma outra solução formada por 30 gramas de açúcar e lá 150 ml de água. Misturando, tem uma segunda solução. Pego essas duas soluções, misturo ambas num único recipiente. Então eu teria a formação de uma terceira solução, que é a união da primeira com a segunda. Como saber a concentração desta solução final? Vamos pensar. Nós teríamos o seguinte, eu estou usando a primeira solução, misturando com a segunda para formar uma solução final, uma solução 3, tá? Eu vou chamar aqui de 1, 2 e 3. Nós temos uma certa massa de soluto na solução 1, um certo volume de solução 1 e uma certa concentração para a solução 1. O mesmo para a solução 2, uma certa massa de soluto, um volume e a gente pode calcular a concentração. E o mesmo para a solução de número 3, uma certa massa de soluto, volume e a concentração que a gente poderia calcular. Se a gente soubesse quanto tem de massa de açúcar, no caso do exemplo, né? Mas de soluto na primeira e na segunda solução. Mas nem sempre a gente sabe qual massa de soluto tem ali. Nós sabemos sempre a concentração que está no rótulo e o volume é muito fácil de ser medido. Então a gente poderia brincar um pouco com isso, concentração e volume. Mas como? Então olha só, vamos pensar nas massas. Você concorda que toda a massa de soluto que está na solução 3 veio da soma da massa do soluto que estava na 1 com a 2, correto? Então a gente pode escrever isso aqui, ó. A massa de soluto na solução 1 mais a massa de soluto na solução 2 daria a massa de soluto da solução número 3. Tranquilo? Joinha? Como nós temos ali que concentração é massa dividido por volume, nós podemos deduzir que massa é concentração vezes volume. Nós já fizemos isso na aula passada, tá joia? Substituindo então a massa do soluto por concentração vezes volume, nós teríamos a seguinte equação. A concentração da solução 1 vezes o volume da solução 1 mais a concentração da solução 2 vezes o volume de 2 daria a concentração da solução 3 vezes o volume da solução 3. Ok? Esta então seria a equação que a gente utilizaria para a mistura de soluções de mesmo soluto, quando estiverem trabalhadas em gramas por litro, concentração comum. Se estiver sendo trabalhada em mol por litro, a equação é muito similar, substituindo concentração comum por concentração molar, por concentração em quantidade de matéria. Nós teríamos essa segunda equação. Ok? Os volumes podem ser trabalhados em ml, desde que todos eles estejam em ml e haja volume nos dois termos da equação. Aí você pode trabalhar em ml, tá joia? E é isso, agora chegou a hora da prática. Então vamos para um exercício. Se você quiser mais sobre química, resumos teóricos, listas de exercícios e um monte de outras coisas, aqui embaixo na descrição tem o link do site do Professor Marques, tá bom? Bora resolver o exercício, hora importante da nossa aula, hein? Temos este videocício para resolver, em que ele fala para nós da mistura de duas soluções de ácido sulfúrico, o H2SO4, e quer saber ali qual seria a concentração final da mistura dessas duas soluções iniciais aí. Então, a situação que nós temos é essa. Aí estão anotados os volumes e as concentrações de cada uma das soluções, certo? Nós temos o volume final, note, com 2.000 ml, que é a soma dos 500 com 1.500 da solução de número 2. Tá joia? Tá aqui para você. Mas olha o seguinte, a concentração da solução número 2 está em gramas por litro.
e a concentração da solução número 1 está em mol por litro. Ele quer uma resposta final em mol por litro. Assim, nós precisaremos converter a concentração da solução número 2, utilizando a relação entre as concentrações que foi passada numa aula para trás aí para você, que seria aquela do cuidado. 1000 demônios trabalhando é muito mal. Lembra disso? Muito bem. Que parte vai me interessar dessa equação? Eu quero transformar grama por litro, concentração comum, em mol por litro. Então, a gente vai usar só esse pedaço da equação, que a concentração é a concentração molar vezes a massa molar do soluto. Joinha? Então, olha só, para a gente converter, a gente vai precisar da massa molar do soluto. Então, nós vamos calcular a massa molar do ácido sulfúrico. É 1 do hidrogênio vezes 2, mais 32 do enxofre, mais 16 do oxigênio vezes 4, a gente chega em 98 gramas por mol. Aplicando os dados a essa expressãozinha, nós teríamos que a concentração é a molaridade vezes a massa molar. Substituindo os valores de concentração 9,8 da solução número 2 e a massa molar 98, a gente chega numa molaridade, numa concentração molar de 0,1 mol por litro, ok? Então, nós não vamos usar a concentração em grama por litro, e sim a concentração em mol por litro. Aí a gente já tem todo mundo na mesma unidade, podemos trabalhar a equação em mol por litro. Joinha? Então, vamos esquecer daquela concentração de 9,8 gramas por litro, esquece. A concentração é de 0,1 mol por litro. Então, fazendo a substituição ali, nós teríamos M1, molaridade da solução 1, que é 2 mol por litro. O volume, 500 ml. A concentração da solução número 2 em mol por litro, 0,1. Seu volume, 1.500 ml. 1.500 ml. A molaridade da solução 3 é aquilo que a gente quer saber. E o volume final, 2.000 ml. Se você quiser trabalhar tudo em litro, não tem problema, tá? A gente vai brincar matematicamente. Se eu puder cortar um zero de cada termo, eu posso fazer isso. E nesse caso, dá um zero de cada termo. Se tiver mais um, pode fazer. Que é o caso aqui também, um zero de cada termo. Então, a gente teria 10 mais 1,5 igual à molaridade da solução 3, da solução final, vezes 20. Nós chegaríamos, então, a 0,58 mols por litro, levando a gente, então, à resposta A. Legal? E é isso aí, obrigado por ter acompanhado a aula até agora. A gente finaliza por aqui. Espero que você tenha entendido, gostado. Lembrar mais uma vez, lá na descrição, o link do site do Professor Marx. E também inscreva-se aqui no canal, já clica ali no sininho para receber as notificações, tá bom? Goodbye, como eles dizem lá!